A igreja de Éfeso. Em Apocalipse, os candeeiros representam as igrejas, como vimos em Apocalipse capítulo 1, verso 20. Havia no céu 7 candeeiros, representando 7 igrejas na terra. Uma vez que há uma igreja na terra, deve haver um candeeiro correspondente no céu. Todavia, João viu apenas 7. Literalmente, João ele traz o número 7. Pois nos dias de João, não existiam apenas 7 igrejas na terra, porém 7 candeeiros foram vistos no céu. Concluímos assim que as 7 igrejas são simbólicas e, por serem em número de 7, representam a totalidade das outras igrejas, pois o 7 representa a plenitude de Deus. Podemos entender, então, que essas igrejas, de alguma forma, em primeiro lugar, elas existiram realmente e os problemas e virtudes mencionados aqui eram literalmente reais. Sendo assim, as cartas certamente foram úteis na sua edificação e elaboração. Este é o aspecto histórico. Ainda assim, cada uma dessas igrejas pode ser usada como modelos espirituais, que servem de advertência a toda e qualquer igreja em qualquer época da história. Em todas as épocas houve igrejas às quais essas exortações foram apropriadas e ainda existe. Apocalipse é prioritariamente profético. Em virtude disso, cada igreja pode também ser uma representação profética. Todos os mestres concordam que cada uma das 7 igrejas representa um determinado período histórico da igreja desde o primeiro século até a volta do Senhor. Então, continua representando até a volta eminente de Jesus, o nosso Cristo. Evidentemente, todos esses enfoques são corretos. Todavia, enfocaremos o último como base para a nossa análise de cada igreja. Todas as cartas possuem a mesma estrutura. Começam com uma revelação do Senhor, mostram repreensões ou elogios e terminam com uma palavra aos vencedores. Bom, certamente, uma das principais razões para compreendermos estas cartas é descobrir qual é o padrão do vencedor segundo Deus, atentando para as repreensões e elogios nelas expressos. Podemos concluir um quadro que demonstre o que é ser um vencedor. Pois bem, os vencedores certamente não são pessoas extraordinárias, nem tampouco se referem a todos os salvos. São os crentes normais em tempos de anormalidade. Viu-se anterior que os vencedores são aqueles que foram aprovados e, por isso, receberam a recompensa do reino. Bom, a recompensa sempre é apropriada a eles, em cada uma das cartas. Mas isso não significa que apenas os vencedores serão salvos. Os membros genuínos de cada igreja, de cada uma dessas igrejas, serão salvos. Mas apenas os vencedores receberão o galardão. Os vencedores em cada igreja são aqueles que são aprovados por responderem às repreensões feitas pelo Senhor em cada uma delas. Assim, por exemplo, o Senhor repreende a igreja de Éfeso por ter abandonado o primeiro amor. Logo, o vencedor será aquele que atender à repreensão e voltar rapidamente ao primeiro amor. As 7 cartas, portanto, representam um retrato do que significa ser um vencedor de verdade, segundo a ótica de Deus. Entre as igrejas, 5 foram censuradas e elogiadas. Uma não recebeu nenhuma censura nem louvor, e uma foi elogiada. Éfeso foi elogiada e censurada. Do ponto de vista profético, Éfeso representa a igreja do primeiro século. Vamos ver o ponto 1, a revelação do Senhor, como diz Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Para cada carta, o Senhor Jesus se apresenta com um nome especial, de acordo com as necessidades de cada igreja. Seu nome nos fala daquilo que ele
é. Ele mesmo é a nossa provisão e suficiência. Nesta carta, ele se apresenta como aquele que conserva nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ora, os 7 candeeiros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os anjos das igrejas. O fato de o Senhor passear entre os candeeiros mostra que ele está cuidando e apacentando a sua igreja. E o líder que está à frente desta igreja, o Senhor o carrega em sua mão direita, que é a mão forte. Ele apacenta a sua igreja e também sustenta com braço forte aqueles que a lideram. Ponto 2. A mensagem à igreja. Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 ao verso de número 6. Pois diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. O primeiro sinal do vencedor é que ele tem obras, labor e perseverança. Qual a diferença? Obras significa trabalho. Então Jesus está dizendo, olha, eu conheço o seu trabalho. Trabalho é bom. O trabalho na casa de Deus é importante. Mas o Senhor não conhece apenas o trabalho, ele conhece também o labor. E qual a diferença entre trabalho e labor? Ora, trabalho é aquilo que você faz dentro do limite da sua obrigação, mas o labor é fazer além do que foi pedido. A palavra labutar vem de laborar. Alguns trabalham, outros dão sangue. Alguns trabalham, mas há aqueles que suam a camisa. É como em um time de futebol. Existem jogadores que jogam, treinam, fazem tudo o que lhes é exigido no contrato. Isto é, trabalho. Mas há outros jogadores que não medem esforços, não tiram a perna na hora da dividida. Eles estão ali para se superarem. O time pode até ganhar algumas partidas com jogadores que trabalham, mas se quiser ser campeão, será necessário jogadores que vão além do trabalho, que laborem. Alguns fazem coisas na casa de Deus, mas outros estão dispostos a se desgastar. Isso é labor. Jogar bola, muitos jogam, mas no decorrer dos anos, só os que laboram são reconhecidos. Ora, o Senhor diz que conhece as obras e o labor, mas ainda resta algo mais, a perseverança. O que é perseverar? O que é perseverar? Há jogadores que trabalham, outros até elaboram, mas existem aqueles que estão dispostos até a jogarem machucados. Jogar sentindo dor, mas jogam. Quando tudo conspira para fazerem eles desistirem, o cansaço, a dor, a angústia, ainda assim eles se levantam e prosseguem. Isso é perseverar. Só há perseverança onde há desconfortos, impedimentos graves, barreiras terríveis. Quando outros jogadores estão machucados e o time precisa de nós, aí está a nossa oportunidade para o sacrifício. Isso é perseverar. Mas quantos acham que vale a pena fazer isso por causa do reino de Deus? Isso me lembra Maria, que derramou todo aquele bálsamo precioso em cima de Jesus. E o que disse Judas? Que desperdício! Perseverar é fazer o que ninguém teria coragem de nos pedir. Os irmãos de Efésio laboravam pelo Senhor. Não estavam atrás de cargos, mas de encargos. Cargo é o trabalho, mas o encargo é o labor. Os irmãos de Efésios também não podiam suportar homens maus e nem coisas más. Além disso, colocavam à prova os líderes que chegavam se declarando apóstolos, como vemos em Apocalipse capítulo 2, verso 2. Um vencedor possui essa santa indignação. Vencedores não se impressionam com a oratória, não se entusiasmam com o volume da voz, com o tapa no púlpito, com os berros.
Vencedores ousadamente testam os pretensos apóstolos para terem certeza de que, de fato, são homens de Deus. Não é errado testar aqueles que desejam liderar. O problema é que somos cheios de respeitos humanos. Percebemos que a pessoa diz uma coisa e vive outra. É um fariseu hipócrita, mas mesmo assim não o confrontamos. Queremos ser sempre simpáticos, por que criar uma situação desconfortável, né? Os efésios não suportavam falsos apóstolos e colocavam à prova aqueles que se diziam enviados por Deus. No verso 3, vemos que os irmãos de Efésios tinham perseverança no meio de provas sem esmorecer. O grande teste é a pressão. O vencedor é testado no meio da pressão, no meio da prova, mesmo quando tudo diz não. Normalmente, preferimos ouvir o que as pessoas dizem quando tudo vai bem. Em dias de calamidade e vento suave, ou em dias de calmaria e tempo suave, mas ignoramos o que elas dizem quando o céu escurece e a tempestade cai. Deus é diferente de nós. Ele não liga para aquilo que falamos com a cabeça fria. Ele espera até que a situação se esquente. Então abaixa os ouvidos e diz: pode falar, que eu estou ouvindo, meu filho. Quando alguém fala com a cabeça quente, sempre o desculpamos, dizendo: liga não, ele está de cabeça quente. O que falamos de cabeça fria mostra o que queremos ser, mas o que falamos com a cabeça quente mostra aquilo que realmente nós somos. A única forma de conhecermos o que ocorre em nosso interior é sendo submetidos à pressão, porque é na pressão que nós nos revelamos. Somente quando Deus espreme, brota o que está dentro de nós. Aqueles irmãos foram testados no meio das provas, no meio de tribulações, e foram aprovados. A perseverança somente pode ser observada no meio de adversidades e perseguições. Só se conhece a valentia de um soldado no dia da batalha. Somente no dia da batalha. Ser um vencedor é perseverar no meio da tribulação, até ser aprovado como estes irmãos de Efésios foram. Até aqui, temos apenas elogios do Senhor a essa igreja, mas há certas coisas que devem ser corrigidas. Quando for exortar alguém, comece sempre elogiando. É o Senhor Jesus quem nos ensina isso. Depois de elogiar bastante, Jesus disse: tenho, porém, algo contra vocês. Abandonaram o primeiro amor. A palavra primeiro, no original grego, é protem, que pode ser traduzida como melhor. O primeiro amor é o melhor amor. É como o Senhor disse: eu tenho uma coisa contra vocês, meus queridos de Éfeso. Vocês trabalham, têm obras, têm tido tribulações e têm perseverado, mas abandonaram o primeiro amor. Deixaram o melhor amor se esfriar. O primeiro amor é aquele fervor inicial, quando conhecemos o Senhor. Os vencedores são aqueles que perseveram o melhor amor para o Senhor. Aquele mais quente, aquele mais precioso, aquele mais forte. Nós seremos úteis para Deus quando nós o amamos com intensidade e quando nós estamos apaixonados por Deus. Deus não está atrás de trabalhadores, mas de uma noiva. Deus não criou Adão e o colocou em uma fábrica, antes o colocou no jardim do Éden, que quer dizer jardim de delícias. O homem foi colocado no Éden para ter comunhão, para amar ao Senhor. Em que é baseada a nossa relação com Deus? Em cerimônias e ordenanças? Ou no amor? É claro que é no amor. Deus até elogiou o trabalho, a obra e a perseverança dos Efésios, mas tudo ficou ofuscado por causa de um coração frio, no qual já se apagara o primeiro amor. Pela fé somos salvos, mas pelo amor recebemos a recompensa. Sem fé
É impossível agradar a Deus, mas a intimidade é reservada para aqueles que o amam de verdade, o amam com o primeiro amor, com o amor mais precioso. Sei que a palavra paixão não é a mais apropriada, mas não há outra melhor. Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor Jesus. Paixão nos remete à intensidade. O primeiro amor demonstra intensidade em nosso relacionamento com o Senhor, com Deus, com Jesus. Precisamos estar então apaixonados por Jesus. O Apocalipse é a conclusão de uma história de amor. No final, a noiva vem descendo do céu, ataviada, pronta para receber o noivo. A principal condição que espera de uma noiva é que ela esteja apaixonada. A noiva precisa estar apaixonada. Em Mateus, lemos a respeito das virgens e noivas que o Senhor declarou não conhecer. Mateus 25. Existem alguns locais na palavra em que o Senhor afirma não conhecer alguém, como Mateus 7, 23. Dê uma olhada. Mas quem é aquele que o Senhor conhece? O apóstolo Paulo diz que ele conhece aquele que o ama. 1 Coríntios 8, 3. Portanto, conhecer a Jesus gera-nos a salvação, mas ser conhecido por ele nos conduz ao reino. Quando amamos, enxergamos a pessoa amada em tudo e em toda oportunidade nós falamos dela. Eu sempre faço uma dinâmica com os meus alunos. Eu chamo eles para serem loucos por Jesus por um dia. O objetivo é desenvolver um coração para amar mais o Senhor. Durante um dia inteiro, cada um deve procurar enxergar Jesus em tudo. Não é que tudo seja Deus, isso é uma heresia, mas tudo aponta para ele e testemunha a respeito dele. Então, podemos vê-lo naquilo que ele criou. Então, eu oriento. Quando você for abrir a porta, isso não é uma porta verdadeira. Só o Senhor é a porta que me permite entrar na glória. Se você for caminhar, declare: esse caminho não leva a lugar algum. O único caminho verdadeiro é o Senhor Jesus. Ao tomar um copo de água, declare que ele é a água da vida. Quando for comer uma refeição, proclame: essa comida não pode matar minha fome. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e eu quero comer dele, viver dele, me alimentar dele. Quando for se deitar, diga: o Senhor é aquele que é o meu descanso. Ao puxar a coberta, o Senhor debaixo de suas asas estou seguro. Ao tomar banho, abrindo o chuveiro, declare: a verdadeira água que me lava é a água da palavra de Deus. Quando pegar o sabonete, declara: isso não me limpa coisa alguma. Só o sangue de Jesus purifica minha vida. Talvez digam que ficamos loucos, mas todo apaixonado perde um pouco da razão. O verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. As primeiras obras às quais o Senhor se refere é o primeiro amor. É notável que amá-lo seja o tipo de obra que ele aprova e que, apesar de todo o trabalho, labor e perseverança, o Senhor não está satisfeito. Somente um coração cheio de amor pelo Senhor pode manter o candeeiro aceso. Quer manter o seu candeeiro aceso? Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Em Éfeso, por mais de 1000 anos, não tem havido igrejas. Hoje há igrejas em Roma, Corinto, Tessalônica, mas não há em Éfeso. O candeeiro foi removido. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O diabo não tem poder para destruir a igreja, mas quando a igreja se esfria, o seu coração, o Senhor mesmo a remove. Um candeeiro sem fogo torna-se inútil. Quando o Senhor foi visto no meio dos candeeiros de ouro, ele estava cuidando para que a chama não se apagasse em nenhum deles. Quando, porém, a chama se apaga,
o candeeiro precisa ser removido do seu lugar. Por isso, que a chama do verdadeiro amor continue brilhando e queimando nossos corações.